Então, pessoal, vou colocar aqui em tela maior. Alguém falou comigo lá no chat? Deixa eu voltar para dar uma olhadinha. Mariana, depois eu verifico se aconteceu alguma coisa, se deu algum erro, tá bom? Mas por via das dúvidas, envia novamente. Eu mando um e-mail pelo chat aí para vocês enviarem novamente, tá? Então vamos lá, para a aula de número 5. Bom, eu dei uma introdução bem rápida na nossa última live, né, sobre a aula de número 5, que parte desse trabalho que vocês têm que me enviar. Então a gente sai, né, da justificativa que está pronta, objetivo, justificativa, objetivo, hipótese, problema, o título. E com isso agora a gente vai dar andamento no nosso projeto, agora fazendo uma das partes mais importantes, que é a metodologia. Certo? Então, por que a metodologia é importante? Porque assim, ó, numa atividade prática de educação física, vamos pensar assim, quando você vai lá na teoria aprender como se joga basquete. A teoria é importante? Muito importante. Mas ela só se fundamenta se a gente for para a prática, né? E a metodologia de um artigo, de um trabalho científico, é a prática. É a prática desse artigo. É a hora de você realmente provar o que você levantou lá como hipótese. É a hora de você ir atrás do problema e tentar resolvê-lo. É através da metodologia que você vai conseguir isso. Tá bom? Então, tem vários tipos de metodologia. Tem metodologias que combinam 2, 3. Aqui a gente vai se ater às 2, assim, fundamentais, que vocês têm que conhecer. E depois, conforme vocês gostarem, quiserem se aprofundar, a gente pode se aprofundar melhor aí, tá bom? Então vamos lá. Todo trabalho científico, todo trabalho científico, aqueles que vocês leram, todos que estão sendo construídos, eles têm uma metodologia. Tá? Então, quem escreveu esse artigo, quem escreveu esse projeto, ele tinha um objetivo e para atingir esse objetivo ele criou ou executou uma metodologia. Tá bom? Para encontrar a metodologia que se adequa ao seu trabalho, você precisa fazer algumas perguntas. Como que eu vou atingir o objetivo desse meu problema? Como que eu vou provar a minha hipótese? Ou como que eu vou refutar a minha hipótese? Quais passos eu tenho que seguir para atingir o objetivo que eu coloquei lá nos objetivos? Como que eu vou fazer para conseguir chegar a isso? Então, são essas perguntas que vocês têm que se fazer a partir de agora, a partir daquela parte do trabalho que já está pronta. Tá bom? Como eu disse, tem vários tipos de metodologia, eu coloquei 2 aqui para vocês optarem. Eu vou explicar primeiro e depois eu falo por que eu prefiro que vocês façam a segunda opção. A pesquisa bibliográfica, vocês já começaram. O que é a pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa exploratória teórica, onde você vai em livros, em artigos, em projetos, em textos, pesquisar sobre o seu tema e trazer a parte teórica para o seu projeto. Então, eu falo que vocês já começaram porque, querendo ou não, para fazer a justificativa, eu já pedi para vocês trazerem uma citação, não foi isso? Então, vocês já começaram a pesquisa bibliográfica. Agora, vocês vão aprofundar essa pesquisa através da metodologia. Tá bom? Esse é um tipo de metodologia. Tem artigos que só trazem a parte teórica. Ele é revisão teórica. Então, ele vai trazer só a parte teórica, ele vai discutir só com teorias, né, dos autores. Eu, geralmente, gosto muito da segunda etapa, que é a pesquisa de campo. É lógico, pessoal, que tem temas que não permitem uma pesquisa de campo, né? Tem temas que são fundamentalmente teóricos, então vocês têm que começar a analisar isso. O
que é a pesquisa de campo? É aquela em que você deixa a teoria e vai para a prática. Que prática é essa? Você vai a campo coletar informações para comprovar aquilo que a teoria disse ou para refutar aquilo que a teoria disse. Tá? Como que eu vou fazer isso? Pode ser através de entrevista, pode ser através de questionário, pode ser através de conversa, pode ser você ir no local e observar, pode ser de diversas maneiras, tá bom? E como que eu vou apresentar isso? Isso depois vai ser apresentado de forma teórica, né? Porque não dá para colocar de outra forma no artigo, mas você vai poder transmitir essas informações a partir de gráfico, de tabela, de imagem, o que deixa o seu trabalho muito mais completo. E o que convence mais a gente? Ler ou ver uma pesquisa? Um gráfico que prova para mim aquilo que eu estou lendo? Por isso que eu digo que as pesquisas de campo, elas são mais confiáveis, né? A gente se interessa mais em ler algo que é pesquisa de campo. Não precisa, pessoal, agora nesse momento, ser uma pesquisa de campo tão aprofundada, com 1.500 pessoas, com observação de 10 lugares, de jeito nenhum. Isso aqui é só para vocês pegarem o jeito da coisa. Me perguntaram, professor, e como que eu vou entrevistar? Pessoal, via rede social, via WhatsApp, telefone, entrevista com pessoas. Então, vocês vão ter que pensar nisso. Não sou eu que vou dar pronto para vocês. Vocês têm que começar a pensar. Olha, eu vou fazer um trabalho sobre veganismo, que eu ouvi algumas pessoas aí nas outras aulas. Mas o que eu vou fazer sobre veganismo? Qual que é o meu ponto? Eu vou entrevistar só pessoas que são veganas ou eu vou querer investigar se as pessoas ao meu redor conhecem o que é veganismo? Então, vocês estão entendendo? Eu posso levar a minha pesquisa para onde eu quiser. Eu posso fazer uma pesquisa para saber se as pessoas sabem o que é veganismo e parar aí. Eu posso fazer uma pesquisa se as pessoas têm vontade de experimentar o veganismo ou não. E eu posso entrevistar pessoas que são veganas para saber por que elas introduziram essa prática e quais são os benefícios que ela verificou. Vocês estão entendendo como é que com um tema só eu posso levar para diversos tipos de pesquisa? Então é isso que vocês têm que fazer a partir de agora, uma reflexão sobre a sua hipótese, sobre o seu problema e direcionar aí essa entrevista, essa pesquisa, seja lá o que for, tá bom? Nos trabalhos, como eu disse, quando vocês chegarem na faculdade, na universidade, lá tem um monte de tipo de metodologia. Tem a qualitativa, tem a quantitativa, tem a quanti-qualitativa. A gente não vai entrar aqui nesse inteiro, porque senão a gente vai ficar 6 meses só discutindo as metodologias, tá bom? Vamos nos ater só à pesquisa de campo e à pesquisa bibliográfica. O ideal que eu sempre peço é que um artigo tenha as duas partes. Aquele artigo mais completo é aquele que tem a revisão bibliográfica, que é a pesquisa bibliográfica, e que depois ele faça uma pesquisa de campo, porque aí o artigo fica muito mais completo. Como eu disse, pessoal, nosso tempo é curto, vamos otimizar isso, vamos entrevistar 3, 4 pessoas, vamos construir só para a gente entender como é que faz, tá bom? Por que eu vou unir as duas coisas? A bibliografia, as referências, as citações vão servir de base para depois eu ir para a parte prática. É a teoria que fundamenta a minha prática, igual na aula de basquete. Se eu não entender de onde é o arremesso de 3 pontos, de 2 pontos, de 1 ponto, como é que eu vou entender a dinâmica do jogo? Eu tenho que entender a teoria para depois entender a prática, certo? E aí, de acordo com o que você pensa em entrevistar as pessoas, você vai pesquisar pessoas que já fizeram esse tipo de questão, esse tipo de pesquisa, para fundamentar o seu trabalho, tá bom? Quem vai fazer as duas tem que saber que a teoria sempre vem antes da prática. Então, a pesquisa bibliográfica sempre vem antes
da pesquisa de campo, tá bom? No nosso artigo, quando a gente vai fazer a pesquisa bibliográfica, não vai estar lá assim, ó, pesquisa bibliográfica. Não, vai estar um nome bonito. Que nome bonito é esse? Referencial teórico. Então, depois que você fez tema, problema, objetivo, justificativa, vem um novo capítulo. Que capítulo é esse? O referencial teórico. Quem for fazer só pesquisa bibliográfica, só vai ter esse capítulo, referencial teórico, e aí você vai poder construir, por exemplo, onde surge veganismo, e o capítulo 1 é veganismo, o capítulo 2 é benefícios do veganismo, e assim por diante. Então, quem vai fazer, todo mundo vai ter que ter essa parte do referencial teórico, tá bom? O referencial teórico também tem outro nome bonito, que pode ser fundamentação teórica. Pode usar qualquer um dos dois termos, tá bom? E o que ele é? Ele é a revisão da literatura. O que é a literatura? Livro, artigo, página de internet, as pesquisas que vocês fizeram, ela é uma literatura, tá bom? Então, vocês vão começar a construir o tema de vocês. Vocês vão começar a dar, como é que eu posso dizer assim? Agora é que realmente começa o trabalho de vocês, porque agora vocês vão atrás de autores que tiveram a mesma ideia que vocês, o mesmo tema de pesquisa, e vocês vão construindo aquele quebra-cabeça que a gente foi falando, tá bom? Então, é a parte mais importante, é a parte mais demorada, é a parte que vocês mais vão quebrar cabeça para escrever, mas vocês têm que ter tudo aquilo que a gente fez em mente. Eu tenho que saber alto e claro qual que é o meu problema, qual que é a minha hipótese, para não fugir. Eu não posso fugir do meu tema. Se eu levantei o meu problema assim, o veganismo é benéfico, cara, na minha fundamentação teórica, eu tenho que provar ou não que o veganismo é benéfico. Entendeu? E a minha pesquisa de campo tem que ser nesse sentido também. Eu vou entrevistar a pessoa que é vegana há 5 anos. Qual que foi os benefícios que ela percebeu nesses 5 anos na vida dela? Ah, ela emagreceu, ela conseguiu manter o peso, o cabelo dela melhorou. Não sei, mas tudo na mesma linha de pensamento. Eu não posso pensar em A, escrever X e pesquisar em campo J. Eu tenho que seguir a mesma linha de pensamento, tá bom? Lembra da hipótese, que era a única parte que a gente achava? Agora é a hora da gente provar ou refutar o que a gente levantou como hipótese. Então, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo vem para isso. Vem para provar para mim que o veganismo é benéfico ou não. É através da minha pesquisa que eu vou provar isso, tá bom? Nesta etapa, vocês têm que tomar cuidado para não falhar, não ter erros. Erros vão acontecer? Vão, mas até mesmo porque vocês não estão acostumados, né? É a primeira experiência de vocês. Mas eu já vou dar aqui algumas dicas para vocês não cometerem erros muito graves, tá bom? Erro vai ter. Eu já sei disso, vocês já têm que saber disso, não tem que ficar chateado, porque a gente erra. Estamos aqui para errar, agora é a hora de errar. Bom, eu postei ontem para vocês um vídeo que eu tive na faculdade que eu estou fazendo, que é muito interessante. Quem puder dar uma olhadinha no grupo, que ele vai ajudar vocês a como entender a leitura de artigos, como fazer uma leitura prévia de artigos. Lá é bem interessante porque ele ensina passo a passo. Então, vocês não estão acostumados com esse tipo de leitura. Então, agora é a hora de ler, para ver como que esse autor fez a fundamentação teórica dele, quais autores ele usou, quais palavras-chave, como ele construiu a pesquisa dele, quais perguntas ele fez. Tudo isso vocês vão conseguir ter através da leitura, tá? Então, leitura de obras do seu tema é fundamental. Norma técnica. Norma técnica é a norma culta de escrita. Então, observem como que está lá publicado o artigo que você escolheu. Ele tem uma formatação, ele tem uma estrutura, ele segue uma ordem. Deem uma olhada, comparem a ordem de um para o outro. Vocês nunca vão ver uma pesquisa de campo antes da bibliografia. Isso é uma ordem, é uma regra. Tá bom?
Não colocar a bibliografia. Ai, professor, eu achei esse artigo aqui, ó. Eu coloquei no meu texto, mas agora eu não sei de onde eu tirei. Eu não posso usar. Se não tiver citado a referência, eu não posso usar, porque é plágio. Eu estou me apropriando de uma ideia, de uma palavra, de uma frase, de um texto que não é meu. E isso é plágio. Tá? Então é a dica que eu dou. Achou um artigo legal? Salva o link. Vai lá, olha o último sobrenome, coloca no final da frase para não se perder. Tá bom? Usar só um ou dois autores é muito pouco. Cara, se eu tenho o seu artigo para ler baseado em um autor, por que eu vou ler o seu? Eu vou ler o que você usou, porque você só usou ele. 2 ainda é muito pouco. O ideal é que vocês fundamentem em vários. Um é o quebra-cabeça que eu falo para vocês. É um parágrafo de um autor, uma citação do outro, uma frase que eu gostei que está no livro do outro. E assim você vai construindo um quebra-cabeça para enriquecer o seu texto. Seu texto não pode ser um copia e cola. Então não pode só usar citação curta e longa, citação direta. Lê, resume, usa outras palavras. Coloca a referência de quem escreveu, lógico. Mas usa a citação indireta. Aquela que você lê, reformula e escreve. Você vai estar aprendendo muito mais com isso do que simplesmente copiando e colando. Lembra que foi um tema que você escolheu? Lembra que foi um tema que te chamou a atenção? Que provavelmente está ligado à sua carreira de futuro profissional? Então, vão além, pesquisem mais. Cheguem o ano que vem, ou daqui 2 anos, quem estiver no segundo ano do ensino médio, cheguem preparados, já sabendo de muita coisa que muita gente não sabe. Saiam na frente. Aproveitem a oportunidade. E leitura crítica, eu vou deixar com aquele vídeo que eu postei ontem no grupo, quando vocês tiverem um tempinho, ela explica muito melhor do que eu o que é a leitura crítica. Tá bom? Então, aqui a fundamentação teórica, vocês não precisam fazer ela num blocão só. Ai, 5 páginas de texto sem divisão, sem parágrafo, sem... Não. Você pode dividir ela em capítulo. O primeiro capítulo é veganismo. Arte ou loucura? É o título. Vou falar sobre o veganismo. Segundo, os benefícios do veganismo, esse é o meu segundo capítulo. O terceiro, se tem benefício, deve ter alguma coisa que é ruim. Eu vou pesquisar o que é ruim no veganismo. Ó, já são 3 capítulos. Olha que coisa legal. Uma coisa puxa a outra. E aí, depois que eu terminar essa parte teórica, o que eu vou fazer na minha pesquisa de campo, hein? Eu vou entrevistar alguém que é vegano para saber, para ela me contar. 1, 2. Uma pessoa só também para entrevistar é muito pouco, tá, pessoal? Geralmente as populações têm que ser um pouquinho maiores. Então você pode entrevistar, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas é o mínimo, para ter comparativo, entendeu? Se a gente entrevista uma pessoa, a gente vai comparar com o quê? Não tem com quem ou com o que comparar. Então, sempre entrevista em 3, 4, 5, 10, dependendo da quantidade de perguntas que você tiver, pode entrevistar até mais, se for pouco. Né? Desculpa. Então, na próxima atividade, eu vou fixar uma quantidade de páginas mínimas de fundamentação teórica. Eu ainda estou em dúvida, mas vai ficar entre 5 e 10 páginas para o mínimo. Tá bom? Então, vocês vão ter que pesquisar já a começar. Porque parece que não, mas 5 páginas é bastante. Tá bom? E depois que vocês fizerem essa parte teórica, essa construção, nós vamos para a parte da prática, que é um outro capítulo. Lembra do capítulo Fundamentação Teórica? Então, agora a gente tem outro capítulo, que é chamado de Materiais e Métodos. Os materiais e métodos é a explicação na nossa pesquisa de campo. Tá bom? É nela, nos materiais e métodos, que eu vou falar assim, olha, foram entrevistadas 20 pessoas com um questionário tal, aí você pode colocar o questionário, você pode colocar as perguntas que você fez, você pode colocar assim, ó,
Por conta da epidemia e pelo pessoal não estar podendo sair de casa, todas as entrevistas foram feitas por WhatsApp ou por telefone. Aí vocês vão ter que demonstrar para a pessoa que está lendo como que você fez. Tá bom? No nosso projeto, como ele é de iniciação, vocês mesmos vão poder criar o questionário de vocês. Então, eu vou perguntar para 20 pessoas se elas sabem o que é veganismo, e depois eu vou fazer um gráfico para provar quantos por cento das pessoas sabem o que é veganismo, se as pessoas têm interesse em saber o que é e se as pessoas teriam interesse em se tornar veganos. Tipo assim, uma pergunta. Agora vocês podem fazer isso. Vocês mesmos criarem as perguntas. Na faculdade, eles não permitem. Aí você vai ter que ir mais a fundo, pesquisar alguém que fez a pesquisa e usar o questionário da pessoa. Mas a gente não vai se ater a isso, não. Depois que você fez isso, você vai ter que fazer um gráfico, uma tabela, você vai ter que mostrar esse resultado. E aí é um outro capítulo, que se chama análise de resultado. Então, na pergunta 1, que era, você conhece, sabe o que é o veganismo? Das 20 pessoas que responderam, 15 falaram que não sabe e 5 que sabe. Monta um gráfico no Word, no Excel, sei lá, demonstrando para a pessoa que de 20 pessoas, 15 não sabem. Então, o seu trabalho é importante, porque ele mostra o que é. Quem não sabe, pode aprender o que é veganismo lendo o seu trabalho. Tá bom? É para isso que serve a pesquisa. E é na análise dos resultados que você vai demonstrar o que você achou. Então, eu achei que as pessoas... Eu provei que quem eu entrevistei não sabe o que é veganismo. Ela não sabe, então ela não tem interesse em ser vegana. E depois, na hora que eu entrevistei as pessoas que são veganas, 90% falou que melhorou a vida depois que ela se tornou vegana. Olha aí, quanto resultado você... E qual que era a sua hipótese? Você comprovou a sua hipótese? Não comprovei. Ótimo. Você foi a campo e não comprovou sua hipótese. Sua hipótese estava errada. Mas era a hora que você podia errar. Na hipótese você podia errar. Você só não pode errar no decorrer do trabalho. Entendeu? Professor, olha, eu achei aqui alguém que fez um artigo com essa mesma pergunta que eu fiz. Ótimo. Seu resultado é igual ao resultado dele? Sim. Ótimo. Coloca no seu trabalho que fulano de tal, no ano tal, no lugar tal, fez um trabalho parecido com o seu e vocês dois acharam o mesmo resultado, chegaram ao mesmo resultado. Ou não. Fulano lá no Nordeste, que é uma região mais pobre, não tem interesse em ser vegano, não. Mas aqui no Sudeste, a região mais rica, tem. Olha que legal. Olha se isso não dá muita informação para quem tá lendo. As pessoas lá, que são teoricamente mais pobres, cara, às vezes eles têm que ser veganos na marra, porque não tem, né, as outras propriedades. A gente aqui tem opção. Vocês estão entendendo como que uma coisa leva a outra e como que isso pode se tornar um trabalho gigante quando você chegar na faculdade? Ou não? Pode dar ideia para outra pessoa? Vocês vão ter que apresentar depois esse artigo. Então, algumas pessoas vão assistir vocês apresentar esse artigo. Então, vocês vão ser transmissores de informação. Talvez muita gente que está ali não sabe o que é veganismo. Você vai explicar para ela o que é. Esse é o fundamento de um artigo, de um projeto. É informar as pessoas sobre aquilo que agora eu sei porque eu pesquisei. Tá bom? Nos resultados, pessoal, você pode dividir ou pode fazer diretão. Geralmente, eu peço para dividir por pergunta. Então, você perguntou para as pessoas o que é veganismo. Vai lá e explica. Ó. Na questão 1, as pessoas foram perguntadas sobre o que é veganismo. Obtivemos o resultado expresso no gráfico tal. Você vai lá e coloca o gráfico, a tabela, sei lá o que vocês vão usar. Depois, um outro ponto. Questão 2, entendeu? Em ordem. Verifiquem os artigos que vocês estão lendo, porque eu garanto que pelo menos um desses que vocês leram tem pesquisa de campo. Olha lá como é que a pessoa fez. Leiam para ter base, tá bom? E aqui, pessoal, é a nossa atividade 7. Eu já liberei o pessoal para começar a fazer na outra aula.
mas nessa aula eu expliquei melhor. Então, eu vou deixar essa atividade aqui, tá bom? Vou deixar ela aqui para vocês fazerem, começarem pelo menos. Pretendo fazer uma outra live semana que vem ou amanhã, ainda tô pensando nisso, depende de vocês. Mas eu preciso que vocês comecem para levantar as dúvidas para a gente poder caminhar. Então, aqui, ó, eu coloquei 5 páginas completas de teoria. Então, vai lá no Word, tem que ter 5 páginas escritas completas só de teoria. Tá bom? Aqui tem prazo, pessoal, porque na verdade eu montei essa aula pensando ainda na aula presencial. Tá bom? Que era o que a gente tinha. Mas agora nós estamos numa vibe totalmente diferente. Tá bom? Então, comecem. Quem já tem bibliografia, lê de novo. Observa agora como que a pessoa fez a parte teórica, como que ela dividiu, qual que foi a sequência de capítulo do texto, o que ela falou primeiro, o que ela falou depois. Isso vocês têm que observar para construir o de vocês. É um trabalho de observação direto. Então você olha, constrói. Olha que legal, ela usou... explicou veganismo primeiro, eu vou explicar veganismo primeiro também, é legal, entendeu? Observem trabalhos parecidos com o tema de vocês para vocês terem uma noção de como vão construir o de vocês, tá bom? Essa daqui era a última tela. Eu vou... Desculpa, errei. Eu vou deixar aqui para caso alguém tenha dúvida e voltei para cá. Parei a minha apresentação para voltar para o chat. Ou se alguém quiser ligar o microfone para fazer pergunta ao vivo, pode perguntar, se ficou alguma dúvida. Sim, Júlia, vamos ligar o microfone para otimizar o tempo? Sora, Oi. é melhor esperar a senhora corrigir primeiro pra gente ver se tem que mudar alguma coisa lá sei lá, Não, na hipótese, ou já começa a fazer o já começa referencial? a fazer o referencial teórico, segue no mesmo arquivo que vocês têm pronto. Vocês me mandaram uma cópia? Uhum. Segue naquele mesmo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque aquilo ali vão ser correções básicas de estrutura, de uso de palavras. Mas o tema, vocês já sabem qual é. E o referencial teórico precisa desse tema e desse problema que vocês já têm na cabeça. Então, podem seguir, não precisa esperar minha correção, porque eu nem consigo garantir quando é que eu vou conseguir fazer essa correção, Júlia. Porque eu tô Tá, porque atolada de coisas para fazer. que eu fiquei meio em dúvida se eu coloquei certo aquele objetivo geral específico, mas Não não vai influencia interferir em muito, nada. não. Qualquer coisa depois eu corrijo. E se você depois do... Porque assim, ó, vocês vão poder modificar isso o tempo todo. Eu só preciso para ir corrigindo. Então, por exemplo, conforme você falar assim, professora, agora eu pensei de outro jeito, eu vou fazer a pesquisa de outro jeito. Você vai lá e reformula os objetivos, entendeu? Você pode fazer isso o tempo todo. Eu só preciso de algo fixo para eu poder ver se você está escrevendo do jeito que é legal, formatando do jeito que é legal, estruturando. Mas de resto, você vai poder mudar. Você pode mudar o seu artigo o tempo todo. Ele começou de um jeito e vai terminar de outro. Isso não tenha dúvida. Então, podem começar, sigam, façam, aproveitem o tempo que vocês tiverem para pesquisar, para ir a fundo, para construir, porque depois a gente vai corrigindo conforme der. Tá bom? Beleza. Obrigada. Então, imagina. Deixa eu olhar o chat. Larissa, além de fazer a minha fundamentação teórica, eu posso citar a fundamentação teórica do trabalho? Deve. A sua fundamentação teórica, Larissa, vai ser, aliás, da Larissa, não, de todo mundo, vai ser baseada em citação que vocês vão achar na fundamentação teórica de outros artigos. Lembra do quebra-cabeça? Você vai pegar vários artigos e vai montando. Olha, eu achei isso aqui interessante de um, achei isso do outro e vai construindo. E vocês vão achar essa parte teórica na fundamentação teórica dos outros. Então, você vai construir a sua de acordo com a dos outros. Através de citação, com a referência sendo construída da forma correta, observando aquelas regras das aulas passadas, que estão disponíveis para vocês pesquisarem e tirarem dúvida caso elas surjam. Ficou respondido para você, Larissa? Ou ainda tem alguma dúvida?
Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu prefiro que vocês liguem o microfone para a gente se comunicar um pouquinho. Quem tiver dúvida ou quiser comentar. Júlia? Diga. Eu tenho uma dúvida. Eu fico meio em dúvida que partes que eu posso usar as minhas palavras e quando eu não posso usar, que eu tenho que usar a referência de alguém. Você pode usar as suas palavras em qualquer parte. Absolutamente qualquer. Tá? O que você vai copiar igual, que é a citação direta, curta ou longa, é quando você não quiser mudar nada e achar que não deve mudar nada. Só que essas citações é uma por página só. Então, o que você tem que usar e abusar é de ler e traduzir a ideia nas suas palavras, mas sempre colocando o sobrenome, o ano e a página da onde você tirou. Na verdade, entendi. O seu artigo ele tem que ser tipo assim, 70% do que você leu e entendeu e 30% no máximo de copia e cola de ideia dos outros. Entendi. Certo? Certo. Então, tá bom. De nada. Mais alguém com dúvida, pessoal? Quem não tiver com vergonha, pode usar o aliás, quem tiver com vergonha de usar o microfone, pode usar o chat. Que a gente tá aqui para isso. Eu só não tenho ideia se alguém tá digitando, porque não aparece para mim. Só aparece a hora que vocês enviam. Alguém? Então, vamos lá para os nossos combinadinhos. Ó, tem aí no chat o meu e-mail. Quem foi que falou que não enviou? Mariana, por favor, envia de novo, porque pode ter acontecido algum erro. Se você quiser, depois me chama no inbox para eu enviar para você o e-mail de novo, tá bom? E não deixem de me enviar, professor, tá errado, não fiz quase nada. Envia alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, professora, fiz errado, acho que tá tudo errado, envia. Eu me viro aqui, tá bom? Larissa, no caso do questionário, eu posso fazer perguntas para pessoas que não são da área que eu estou fazendo a pesquisa? Larissa, tudo vai depender do tipo de pergunta e do tipo de problema que você bolou. Então, por exemplo, eu acho que, se eu não estou muito enganado, isso é sobre construção civil, engenharia civil, alguma coisa assim, né? Então, digamos que você vai falar sobre tijolo ecológico. Quem entende de tijolo ecológico, da construção do tijolo ecológico, é o engenheiro civil e quem constrói. Mas quem usa esse tijolo ecológico é o pedreiro. Então, se o seu trabalho é direcionado a saber se é bom, se é ruim, se serve, se não serve, se quebra, se não quebra, é melhor, muito melhor você entrevistar o pedreiro do que entrevistar o engenheiro civil, porque ele constrói pronto, né? Mas o pedreiro usa. Será que comparado ao tijolo normal, o tijolo ecológico é mais leve, mais pesado? Dá mais trabalho para assentar ele ou não? Você entendeu? Então, tudo depende do não é do tema, na verdade, a palavra é outra. Tudo depende da direção que você vai levar o seu artigo. Para qual direção você vai levar? O que você quer provar? Dependendo do que você quiser provar, você vai ter que entrevistar alguém da área. Dependendo do que você quiser provar, você não vai entrevistar ninguém da área. É o mesmo exemplo do veganismo. Você quer entrevistar se o veganismo é benéfico? Você tem que entrevistar quem é vegano. Mas você quer saber se as pessoas, geral, população, sabe o que é veganismo? Você vai ter que entrevistar quem é e quem não é. Entendeu? Ficou claro, Larissa, agora? Ah, entendi. Ficou. É que eu vou fazer sobre cobertura verde, aí eu pensei em fazer um questionário perguntando quantas pessoas conhecem a cobertura verde, que é o telhado ecológico, se elas acham que é um meio saudável. Aí eu queria saber sobre para perguntar pessoas que não são da área. Você pode fazer, dependendo do seu direcionamento, mas uma ideia legal é você perguntar, por exemplo, para estudantes ou para pessoas formadas na área, se elas conhecem esse tipo de método dentro da engenharia. Mas tudo depende do seu problema. Se o seu problema foi identificar se as pessoas sabem o que é esse negócio, aí você pode fazer geralzão, entrevistar o povo da sua sala, da sua família. Mas se você quiser algo mais contido dentro da área, aí você entrevista a pessoa que é da área. Sora. Oi. Por exemplo, se eu for entrevistar alguém e essa pessoa não conhece o meu tema, e eu quero que ela dê uma opinião dela sobre aquilo. Eu tenho que explicar para ela
primeiro, né? Ou eu explico para todas as que falam que sabe? Depende. Qual que é o seu objetivo? Padrão? Qual pergunta você pensa em fazer? Eu perguntaria qual é a opinião dela sobre o procedimento da eutanásia. Certo. Mas assim, como que você vai conseguir responder se você é a favor ou não da eutanásia se você não sabe o que é eutanásia? Então, uma pergunta para acabar ali é: você sabe o que é eutanásia? Beleza. Ali você já teve que 50% das pessoas que você entrevistou não sabem. Se ela não sabe, ela não pode opinar, porque ela não sabe. Então você vai... a entrevista começou com 100 pessoas. Vamos usar 100 porque 100 é mais fácil. A entrevista começou comigo perguntando para 100 pessoas se ela sabe o que é eutanásia. 50% não sabe, então 50 eu já deleto. Eu já mostro num gráfico que 50 não sabem. Das 50 pessoas que sobraram, eu perguntei para elas qual era a opinião delas sobre a eutanásia. Aí, por exemplo, você pode dar opção ou deixar elas responderem. Se você der opção, é mais fácil de você fazer o levantamento. Se você deixar elas responderem, depois você vai ter que olhar resposta a resposta e adequar. Por exemplo, eu sou a favor da eutanásia, mas só no caso da pessoa que tem doença terminal. Eu não sou a favor da eutanásia. Aí o outro é a favor da eutanásia para quem quiser. Por exemplo, para eu, jovem, saudável, não quero mais viver, vou lá e faço a eutanásia. Você está vendo que são 3 opiniões diferentes, 2 que responderam igual, mas tem justificativa diferente? Então eu faço, pergunta se a pessoa sabe, para a pessoa que respondeu não, eu paro a entrevista aí, e para a pessoa que respondeu sim, eu faço um questionário em cima dela. Pode ser que sim, ou você pode continuar entrevistando. Só que o que acontece? Se você pergunta para a pessoa que não sabe o que é eutanásia, se ela é a favor ou contra, como que ela vai opinar se ela não sabe? Então, a não ser que você fala assim, para 50... Aí você vai fazer 2 questionários, por exemplo. Para a pessoa que respondeu que não sabe, foi explicado para ela o conceito da eutanásia e depois da explicação foi perguntado sobre a sua opinião. E isso você pode fazer, mas depois que você explicar. Entendeu? Seria até legal se você explicasse, porque aí já demonstra que você vai ter que se inteirar do assunto para saber explicar para outra pessoa. Aí eu tenho que colocar no trabalho a minha explicação que eu dei para ela também, tudo Você certinho. vai falar assim, foi explicado para as pessoas o conceito. Aí você achou num trabalho um conceito legal e simples de eutanásia de explicar. Você vai lá e coloca. Foi explicado para a pessoa de acordo com o conceito de Rufino, que explicou que eutanásia é a arte de morrer em paz. Entendeu? Só que aí você vai ter 2 pesquisas diferentes. Uma direcionada às pessoas que já sabiam e uma para aquelas pessoas que você explicou. E aí talvez você, para não ficar tão longo e não dar tanto trabalho, você escolhe uma das 2 e segue a linha. Ok, certo. Certo? Obrigada. Certo. Beleza. Mariana e Tainá, eu vou abrir o e-mail agora. Vou atualizar. Deixa eu ver se tem algum trabalho anterior. Olha, anterior não tem. E... que bom que o e-mail travou. Mas eu vou tentar abri-lo de novo. Porque o último que eu tinha recebido era o da Camille. E o último que aparece para mim continua sendo da Camille. Eu só vou ter que entrar depois direito para conferir. Então, deixa eu encerrar a transmissão.